Vamos fazer o exercício dos canhões do Enem desse ano. Fala o seguinte. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores, chamado Bang Bang. Tem aqui a figura. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternativamente com o objetivo de atingir o canhão adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial do disparo, e o ângulo de disparo. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente com um ângulo de 53 graus passou tangenciando o ponto P. No jogo, considere a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, considere seno de 53 igual a 0,8 e cosseno de 53 igual a 0,6 e desprezível a ação de forças dissipativas. Então, a gente não tem resistência do ar aqui. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o valor de V0 que permitiria o disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então, beleza. Então, pela figura aqui, e ele falou que no último disparo de 53, a bala passou tangenciando. Então, a gente sabe que foi mais ou menos essa trajetória. Então, vamos desenhar aqui a trajetória que ele fala. Então, a gente sabe, que é uma trajetória parabólica e aproximadamente isso aqui. A gente quer que o canhão B atinja o canhão A. A primeira coisa que a gente deve fazer é colocar o nosso eixo de referência. Vou orientar aqui o eixo Y vertical para cima e o eixo X aqui. Vou colocar aqui no sentido de atingir o canhão. Vamos decompor essa velocidade aqui ao longo do eixo X e uma componente ao longo do eixo Y. Vou colocar aqui ao longo do eixo Y, V0Y, e uma velocidade, vou colocar verdinha aqui, ao longo do eixo X, que eu vou chamar de V0X. Beleza. Então, vamos decompor a velocidade. A gente sabe que V0x vai ser igual a V0 cosseno de θ. E V0y vai ser igual a V0 seno de θ. Peraí, como que você sabe isso? Trigonometria. A gente sabe, por exemplo, que seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos pensar nesse triângulo aqui, ó. Quem que é o cateto oposto ao ângulo θ? Exatamente V0y. E hipotenusa é oposta ao ângulo de 90 graus, que aqui é o V0. Então, substituindo aqui, ó, a gente sabe que seno de θ é igual a V0y sobre V0. Tá, a gente sabe que ao longo do eixo X, a aceleração é nula. O que significa isso? Que o movimento é o movimento retilíneo uniforme. Se o movimento é retilíneo uniforme ao longo do eixo X, essa velocidade aqui ao longo do eixo X, ela não muda. Então, eu vou colocar aqui em alguns trechos, colocando aqui essa velocidade. A gente sabe que a velocidade ela é tangente à trajetória. Então, tá aqui, tangente à trajetória. Então, esse aqui é a velocidade. Vou colocar aqui a velocidade. E ao longo do eixo Y, a gente tem a aceleração gravitacional, que nesse caso, o que vai fazer? A cada segundo vai diminuir a velocidade em 10 metros por segundo, que ele falou aqui, considere G. No ponto mais alto da trajetória, o VY aqui é nulo. Observe que o Vx aqui já é tangente à trajetória. E aqui a velocidade Vy até
inverteu o sentido, né? A gente sabe que para ele chegar no canhão, ele percorreu essa distância x. E essa distância x ele percorre com uma velocidade constante. Então, a gente pode usar que esse x aqui é igual a v0x. E detalhe, esse v0x ele é igual em todo o trajeto. Essa velocidade é constante. A aceleração é nula. Beleza. Então, daqui, vamos substituir os valores. A distância aqui, ele deu que é 120. Então, 120 é igual V0x é igual ao quê? V0 cosseno de θ vezes t. Mas quem que é V0 cosseno de θ? Eu tenho o cosseno de θ, ele me deu aqui, ó, 0,6. Então, eu vou substituir. Vou colocar aqui, ó, que V0t é igual a 120 sobre 0,6. E isso aqui vai dar 200. Confere a conta aí. Beleza. Ao longo do eixo Y, a aceleração é igual a menos g. A gente tem um movimento com aceleração constante. E por que menos g? Observe aqui, a gente orientou o sentido positivo do eixo Y. E a aceleração está no sentido contrário ao sentido que a gente adotou. Aqui na subida, a aceleração está para um sentido e a velocidade está para o outro sentido. Significa que a cada segundo, essa aceleração aqui vai diminuir 10 metros por segundo a velocidade. Observe aqui que a velocidade vai diminuindo. Até esse ponto mais alto aqui, ó, em que Vy é zero, e depois ele muda de sentido. O sentido da velocidade aqui também está para baixo. Aí agora, a partir desse ponto aqui, que ela inverte o sentido, a aceleração e a velocidade está no mesmo sentido. Então, esse projétil aqui começa a acelerar. Então, aqui, a aceleração, o que vai fazer? A cada segundo, ela vai aumentar 10 metros por segundo a velocidade, né, desse projétil. Então, seguindo a nossa orientação que a gente seguiu aqui, a aceleração aqui é menos g, porque a gente adotou aqui o eixo y para cima, positivo. Então, a gente sabe que o y ele vai ser igual ao quê? V0yt mais meio de at ao quadrado. Como a aceleração aqui é menos g, vamos substituir aqui os valores. A gente sabe que o y, então, ele vai ser igual a quê? Quem que é V0y? É V0 seno de θ vezes t menos meio de g t ao quadrado. Substitui o a aqui por menos g e o V0y pelo valor que a gente encontrou aqui. Agora vamos substituir os valores. Para ele acertar esse canhão aqui na posição y, o y dele é coordenada y 35. Então, beleza. Vamos substituir aqui. 35 é igual a V0 seno de θ. Seno de θ, ele deu aqui que é 0,8. Está aqui. Então, vamos colocar V0t. Como a gente tem esse V0t aqui, ó, eu vou colocar V0t. Então, V0t vezes o seno de θ, que é 0,8. Menos 10 dividido por 2, 5, t ao quadrado. Só que V0t a gente viu que é 200. Então, vamos substituir esse cara aqui. 35 é igual a 200 vezes 0,8 menos 5t ao quadrado.
Aqui, 200 vezes 0,8, 160. Então, 160 menos 35, que vai dar 125 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. Daqui, a gente sabe que t é igual a 125 dividido por 5, 25. Raiz de 25, 5 segundos. Sabendo t, a gente pode substituir aqui, ó, que a gente acha o V0. O V0, então, ele vai ser o quê? V0 vai ser igual a 200 dividido pelo tempo, que é 5, que é igual a 40 metros por segundo. Então, resposta aqui, letra C de casa. Observe que ele poderia atingir o canhão A com uma velocidade maior, desde que esse ângulo aqui fosse maior. Seria uma parábola aqui mais alta. Só que ele pediu o menor valor de V. E esse menor valor de V é exatamente quando um projétil passa aqui, tangente ao ponto P. Se esse ângulo for menor, esse monte aqui não vai deixar esse projétil passar. É isso. Você que não me conhece, meu nome é Patrícia, eu sou professora de Física. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Até o próximo vídeo.